Olá, eu estou aqui junto com o Léo Oi, prazer. e a gente vai apresentar agora o nosso trabalho de IHC, que é a avaliação e usabilidade do aplicativo Medical Box, proposto pelos meninos na sala. É um relatório com base num especialista de IHC. O grupo é composto por mim, o Léo, que eu já me disse, o Caio, o Gustavo, o Ítalo e o Tarcísio. O objetivo da nossa avaliação do Medical Box é fazer um feedback do sistema para identificar possíveis melhorias e erros graves que ele possa ter. Nós vamos fazer ver o controle do usuário e a liberdade que o usuário tem usando o aplicativo. Vamos ver se a prevenção de erros é boa e nós vamos ver se o reconhecimento de padrões é possível dentro desse app. O perfil do usuário do Medical Box são os idosos e adultos com doenças crônicas, além dos cuidadores familiares que possam vir usar o aplicativo junto dessas pessoas. Pessoas que precisam de medicação diária, precisam fazer uma organização dessa medicação e um planejamento para ela. Ele permite também a conexão com dispositivos inteligentes que possam ajudar automaticamente a fazer o registro dessas medicações e enviar notificações de quando ela deve ser tomada ou se ela já foi tomada. Para fazer essa inspeção, a gente criou três cenários aqui, com três personagens que vão usar esse aplicativo do jeito que ele é pensado, né? Temos aqui a Maria, de 67 anos, que ela quer adicionar um novo medicamento que foi receitado para ela no seu cronograma diário, e ela precisa inserir no aplicativo a dosagem e os horários que vão ser usados. Segundo cenário, o Roberto, de 58 anos, que vai receber uma notificação de um medicamento que ele precisa tomar e ele tem que marcar o medicamento como tomado rapidinho no celular dele, depois que ele tomar, né? E o terceiro cenário é um cenário de controle, onde a Luana, a cuidadora, quer verificar se todos os dispositivos conectados, o smartbox, por exemplo, de remédio, está ativo, está funcionando com o que foi colocado no paciente dela. Então, o primeiro problema que a gente vai estar mostrando vai ser o de gravidade pequena, que é o problema da terminologia ser inconsistente. Se você olhar pela imagem ali, a gente consegue ver que está escrito lista de dispositivos, e embaixo tem os dispositivos de novo. Tem essas duas palavras diferentes para estar descrevendo a mesma funcionalidade, que é essa de mostrar os dispositivos. Isso pode gerar uma dúvida momentânea durante a navegação e diminuir e atrapalhar um pouquinho o usuário a entender exatamente o que ele está fazendo. Isso viola a heurística H4, que é de consistência de padrões. Agora, o segundo problema, ele se trata das informações repetitivas e semelhantes. Ele é um problema de gravidade moderado e ele se encontra da seguinte forma. Se a gente olhar na imagem ali, a gente vai ver que tem vários remédios, alguns já foram tomados, outros não. E não tem nenhuma forma de, visualmente, a gente localizar rapidamente qual é o remédio. Porque por mais que eles tenham um nome diferente, a quantidade de miligramas é diferente e o horário é diferente, a fonte é muito parecida, as imagens são muito parecidas, toda a parte da interface é muito próxima. Então, para o paciente pode ser uma coisa um pouquinho mais complicada. E ele vai ter que ir parando, lendo um por um para saber exatamente qual que ele precisa. Isso vai violar a heurística H9, que se refere ao design estético minimalista, e ao H4, que é a consistência e os padrões. Agora, o problema 3, que é a falta de confirmação, ele é um problema crítico. A gente pode perceber ele na hora que a gente vai marcar o remédio que o usuário já tomou. Se você sem querer foi lá e clicar errado, ele vai marcar como se tivesse tomado o remédio. E não tem como você desfazer essa ação. E principalmente para quem é mais. O público-alvo, né, do aplicativo, quem é mais idoso, quem tem mais velho, a pessoa costuma ter um pouco de dificuldade com isso. Então, não ter como a pessoa desfazer aquilo que ela fez é um problema grave. Isso pega contra a heurística H5, né, que é a prevenção de erros, e H6, que é reconhecimento e recuperação. Agora, o problema 4, ele vai se tratar do usuário ter que lembrar exatamente o que o check, o círculo vazio e as cores diferentes querem dizer. Ao invés de usar rótulos como ou o remédio foi tomado, ou esse remédio está pendente, ou ele está atrasado, a gente tem essas imagens, né, do check, do círculo vazio, que para um usuário pode dificultar no reconhecimento, o que vai forçar ele a memorizar o que cada um faz, ao invés de realmente conseguir reconhecer. Isso é um erro de gravidade moderada e ele falha contra a heurística H7, que é reconhecimento ao invés de memorização. Agora, o último problema é o problema de gravidade moderada, que é de um feedback ambíguo. No programa, quando a gente clica no remédio, a gente pode ver se ele está com qual o status dele. E se o status estiver pendente, por exemplo,
A gente ainda não sabe se a dose ela deve ser tomada naquele momento, se ela deve ser tomada no futuro ou se ela sequer foi tomada. Isso viola a heurística H1, que é a visibilidade do estado do sistema, porque é uma falta de clareza sobre o estado real da medicação, o que pode deixar o usuário confuso. E concluindo, os pontos objetivos que a gente encontrou no Medical Box foi a interface agradável, moderna, e que tem uma estrutura boa e ela é bem organizada, e a gente consegue mover bem por ela. Só que os pontos de atenção que a gente vai deixar é que tem alguns pontos muito críticos, que são relacionados à clareza, consistência e à prevenção de erros. Por isso o aplicativo ele vai precisar de revisões para garantir que o usuário mesmo não sem querer, por às vezes marcar uma caixinha errada ou usar o aplicativo de forma errada, acaba tendo uma overdose ou senão esqueça mesmo de tomar o remédio. Por fim, eu vou falar a relevância do trabalho para o nosso aprendizado. Esse trabalho permitiu que a gente fizesse a análise heurística na prática, né? Em vez de só na teoria. A gente viu que olhando o nosso trabalho, o trabalho dos nossos colegas, em retrospectiva, a gente percebeu que muitas das decisões que a gente tomou por instinto, na verdade, resultaram em um efeito insatisfatório, né? Vários erros bobinhos que a gente pega usando a análise heurística, que a gente nunca tinha pensado durante o desenvolvimento. É, a gente viu também que a colaboração é muito importante na análise, porque as pessoas com perspectivas diferentes acabam encontrando erros diferentes, pensando em jeitos diferentes de como usar o aplicativo. E por fim, a gente também viu que precisa de muita responsabilidade na hora de desenvolver um app desses, especificamente como o Medical Box, que é crítico para a saúde, né? A gente realmente não pode fazer um aplicativo que só funciona para nós desenvolvedores, que somos usuários técnicos, e a gente tem que pensar no nosso público-alvo e como que eles vão conseguir usar o aplicativo e se ele vai ser seguro e eficiente para eles.